Visitar um museu não é simplesmente olhar peças antigas, mas conhecer a história da própria humanidade. Afinal, as antiguidades contam bem o modo de vida, a cultura, a história dos povos. Aqui em São Luís, numa rápida visita ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão, a gente pode conhecer séculos de história e saber como chegamos até aqui. O museu é como uma casa de época que abriga relíquias da nobreza que habitava a capital maranhense. Mas a partir de agora, o Museu Histórico vai investir em um novo conceito e mostrar também parte da cultura dos índios e dos negros. O casarão é do século XIX, mais precisamente de 1836. A história da sociedade maranhense naquela época permanece viva e guardada nestes salões e corredores. São móveis e utensílios de luxo que refazem exatamente a ambientação de como era a vida das famílias mais ricas do Maranhão no século XIX. Os cômodos foram construídos com as portas de acesso para todas as salas, uma das principais características dos casarões da época. Mais do que um aspecto físico do lugar, as peças aqui expostas ajudam a contar detalhes da história de São Luís. Um acervo valioso, uma descoberta para os estudantes. Um passeio que surpreende, principalmente, as novas gerações. O que me chamou mais atenção foi o quarto do casal. Foi que, assim, a cama cheia de coisas assim de tecido, as malas de ouro. É isso aí mesmo. Era o requinte da época. Era. Nos 30 cômodos do casarão, objetos que despertam muitas interpretações. A cadeira-trono com um penico de porcelana era usada somente pelos nobres, numa época em que não existia banheiro. Nos corredores e salões, peças de cristais, de vidro, objetos pessoais e muitas louças em porcelana, requintes de um tempo que ficou no passado e desperta admiração até hoje. Tanto que este pai, que já tinha vindo ao museu, voltou com a filha para mostrar a ela uma parte da história de São Luís que está além das fachadas dos casarões. Aqueles azulejos que a gente via, só esses assim que eu conhecia mesmo, agora é que eu estou conhecendo por dentro. Nesse momento que São Luís se prepara para comemorar os 400 anos, é muito importante que São Luís se prepare para receber as pessoas que irão visitar o nosso estado, a nossa cidade, para que elas conheçam a nossa história, porque São Luís é uma cidade muito rica de patrimônio e de história. Essa história precisa ser contada e bem contada para as pessoas que aqui vierem. No museu também está guardado o manuscrito O Mulato de Aloísio de Azevedo, publicado em 1881. O Museu Histórico e Artístico do Maranhão tem um acervo com mais de 12 mil peças e aqui nesta sala, que não é aberta ao público, chamada de reserva técnica, ficam guardados os objetos que não fazem parte da exposição permanente, mas que sempre estão aqui à disposição dos pesquisadores. Entre as peças da reserva técnica separadas para uma exposição em destaque está este pedaço de madeira. Pertencia à embarcação que naufragou na costa maranhense com o poeta Gonçalves Dias em 1864. Todos sabem, é um importante poeta, né, do Maranhão, e a receptividade está sendo muito boa com relação aos visitantes, porque é uma coisa, é um assunto que chama, que todo mundo gosta, está ligado à literatura maranhense, e está realmente sendo gratificante esse trabalho dessas peças como destaque do mês. Para o futuro, quem visitar o Museu Histórico e Artístico do Maranhão vai sentir uma diferença. É que o casarão vai passar a expor uma parte da história do Maranhão que não foi mostrada até hoje. No Museu Histórico, essas histórias e essas memórias, elas precisam estar representadas. Daí a necessidade do museu estar repensando a sua função dentro da sociedade. Como instituição de história e de memória, ele precisa estar atento a isso. Ele precisa assegurar que aqui dentro dessa instituição esteja uma representatividade dessa diversidade cultural, que vem do índio, do negro e do branco. Então nós temos 3 espaços que a gente pode fazer essa mesclagem dessa cultura, necessariamente precisando de outro espaço, mas fazendo aqui uma representatividade. Aqui passa a ser uma casa de época somente, ou tem uma representatividade da casa de época, mas de outras culturas que formam o povo maranhense, entende? Para que o povo se aproprie desse museu, porque eu não é admissível que o Museu Histórico ele não tenha uma representatividade da cultura negra, que, né,
da importância da cultura negra nesse estado. O Museu Histórico e Artístico do Maranhão fica na Rua do Sol, no centro de São Luís. Pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 5,00 e R$ 2,50 a meia entrada. No primeiro domingo de cada mês, a entrada no Museu Histórico é gratuita.